Fala gente, tudo bem? Quem está falando aqui é o tio Ed, o professor Eduardo, e nós temos aí mais um vídeo no nosso canal Literatura Portuguesa, tá? O vídeo de hoje, especificamente falando, ele é fruto, tá? É um resumo da aula que foi dada. Eu vou falar muito rapidamente, né? Vou fazer um resumo bem rápido do que foi dito em sala de aula. Nós vamos falar da primeira fase. O nosso recorte aí é a primeira fase do modernismo e vamos aí analisar um poema de Mário de Andrade, tá? Tudo isso que está vendo aqui já foi dito em sala de aula. É como se fosse um resumo, tá? E aí também na frente a gente vai falar aí das nossas atividades. Eu vou passar um pouco do que eu espero de vocês na resposta das atividades que foram propostas em sala de aula. O importante aqui é a gente não deixar o assunto morrer, deixar ele sempre quentinho, mantendo o pão sempre fresquinho. Então vamos lá. Modernismo no Brasil, primeira fase. O nosso artista de destaque é o Mário de Andrade, tá? E a gente vai ver um poema dele chamado Ódio ao Burguês. Como foi dito na nossa sala, como foi dito em sala de aula, com o material que vocês receberam e o que foi escrito do quadro, o modernismo do Brasil foi um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. Inspirado pelas inovações artísticas das vanguardas europeias, cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo, o modernismo teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, que se realizou entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. No país, o cenário era de satisfação, pois muitas pessoas consideravam a política, a economia e a cultura estagnadas. Parte disso estava relacionado com o modelo político vigente, baseado na política do café com leite. Vamos lá, é um resumo, né, daquilo que foi dito em sala de aula. Tá bem resumido isso aí. A gente falou em sala de aula que esses movimentos europeus, né, as vanguardas europeias, estavam repletas de novidades expressivas, né? E o Brasil parado naquele academicismo, naquela coisa, sabe, dura, naqueles poemas todos rimados, que são lindos também, mas que só se fazia isso. Eles queriam propor algo diferente. Foi dito também que em 1917, Anita Malfatti, né, o professor de arte deve ter falado com vocês, eu pedi para ele trabalhar isso junto comigo, que a Anita Malfatti, já em 1917, já vai trazer esses elementos, né? E esses intelectuais vão adorar o que a Malfatti traz, apesar de que alguns vão lá e vão dar uma pauletada nela, porque era algo muito, muito, muito diferente do que estava sendo feito no Brasil. E esse contexto político, essa insatisfação política as oligarquias, né, paulistas e mineiras, né, paulistas do café e mineiros do leite, que ficavam se alternando no poder. Então o modernismo ele quer uma ruptura, ele quer mudança, né? Basicamente isso. Aí vamos, né, o recorte, né, proposto para esse início, né, que é a primeira fase modernista, que se situa entre 1922 e 1930, né, tendo em vista que já um pouquinho antes, com o Malfatti e com outros artistas, já estava se dando, né, já estava se delineando esse movimento. A primeira fase do modernismo esteve voltada para a busca de uma identidade nacional. Nesse momento, diversos artistas aproveitaram a agitação causada pela Semana de Arte Moderna para romper com os modelos preconcebidos que, segundo eles, eram limitados e impediam a criatividade. Inspirados nas ideias das vanguardas artísticas europeias, os artistas buscam uma renovação estética. Por esse motivo, ela é conhecida como a fase heróica, sendo a mais radical, e bota radical nisso, a mais radical de todas, né? A gente viu que na Semana de Arte Moderna ela vai misturar literatura, escultura, pintura, arquitetura, enfim. Ela vai trazer dos vários campos, né, expressivos, né, da arte, para poder tentar mudar, tentar trazer elementos novos, para que a coisa pudesse, sabe, se mover. E se mover em que sentido? Se mover no sentido da identidade nacional, né? De descobrir o que é essa coisa de ser brasileiro, o que é ser brasileiro, né? O que é estar aqui, o que a nossa cultura tem de importante.
E muita coisa, vocês vão ver que tem muita coisa. A primeira fase modernista também é chamada de fase de destruição, pois propõe a destruição dos modelos que vigoravam no cenário artístico do país, modelos que já tinham caducado lá fora. A consolidação de uma arte genuinamente brasileira possibilitou a valorização da cultura e do folclore. Junto a isso, os artistas estabelecem a liberdade formal, rompendo com a sintaxe e utilizando uma linguagem mais coloquial para se aproximar da fala cotidiana. Na verdade, o texto literário vai se aproximar da nossa oralidade. Né? A pintura vai se aproximar daquilo que é comum no folclore. Né? Inclusive, muitos vão se inspirar naquelas pinturas primitivas, né? Feitas, né, no Brasil. Né? O Brasil não foi descoberto em 1500, já haviam povos por aqui. E aí a gente fala um pouco do nosso personagem, nosso grande personagem, né? O personagem em destaque aqui é o Mário de Andrade. Mário de Andrade foi um escritor modernista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro. Seu estilo literário foi inovador e marcou a primeira fase modernista do Brasil, sobretudo pela valorização da identidade e cultura brasileira. Ao lado de diversos artistas, ele teve um papel preponderante na organização da Semana de Arte Moderna de 1922. Só para vocês terem uma ideia, né? Villa-Lobos, né, cara? Villa-Lobos estava lá nessa semana maravilhosa. Brecht Aretz, o grande escultor, enfim. Não foi só uma semana literária, foi uma semana que moveu as outras técnicas expressivas, né? E aí vamos ler, eu vou tentar declamar da melhor maneira possível, tá? O poema do Mário de Andrade, que não é um poema fácil, não, é um poema assim, complexo, então a gente tem que falar direitinho. Vamos lá. Ódio burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões e os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos, e gemem sangues de alguns 1000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam os printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Fora os que algarizam os amanhãs. Olhe a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase, fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury. Padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500, mas nós morreremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre ternamente as mesmíssimas convencionais, de mãos nas costas, marco eu o compasso, reia, 2-2, primeira posição, marcha, todos para a central do meu rancor inebriante, ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de olhos, cheirando religião e que não crê em Deus, ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão. Fora, fui, fora o bom burguês. Tá? Esse poema ele foi publicado em 22 e ele é de uma coletânea chamada Paulicéia Desvairada. Tá? E aí, temos a imagem, uma pintura belíssima do Mário, e eu também destaquei mais um texto, eu não comentei esse texto em sala de aula, mas que eu acho bem interessante, né? Ele é bem atual. Ó. Que bobagem falar que é nas grandes ocasiões que se conhecem os amigos. As grandes ocasiões é que não faltam amigos, principalmente nesse Brasil de coração mole e escorrendo, e a compaixão e a piedade apenas se confundem com a amizade. Por isso eu tenho horror das grandes ocasiões. Prefiro as quartas-feiras, né? Eu prefiro as sextas, mas quartas-feiras também são interessantes.
Vamos para nossas atividades, que eu prometi que eu ia dar um spoiler das atividades, né? Eu já ia propondo algumas respostas. Vamos para a questão 1. Agora que já sabemos um pouco a respeito do que foi o modernismo no Brasil, diga quantas fases ele teve e os principais poetas da primeira geração. Gente, isso foi escrito, né? Eu escrevi na lousa lá, esse trecho, eu tenho certeza que eu escrevi. Não tenho certeza se vocês escreveram, mas que eu escrevi, escrevi. Então vamos lá. Uma resposta que eu espero e considero como uma resposta próxima do certo. Ó. O modernismo foi um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. Desenvolveu-se durante um longo período do Brasil, 1922 a 1960, e apresentou 3 fases ou gerações. O modernismo, na primeira fase, tem como principais autores os escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade, e Manuel Bandeira. Tá? Essa é a resposta que eu considero a mais próxima do que eu considero certo. E aí, atividade 2. Retorne ao texto referente às características do modernismo na primeira fase e depois leia atentamente o poema Ode ao Burguês. E destaque, sublinhando ele no texto que eu deixei com vocês, mas escreva que características do modernismo na primeira fase estão presentes no poema de Mário de Andrade. E aí eu fiz um texto aqui que eu acho que é o que se aproxima do correto. Vamos lá. O poema apresenta inúmeras características da fase mais radical. O texto chega a ser agressivo de certa forma, pois muitos versos, na sua maioria brancos, livres e sem um compromisso com a métrica, são iniciados com palavras bem agressivas, como eu insulto as aristocracias cautelosas, fora os que algarizam os amanhãs e morte ao burguês mensal. Notem, os versos na sua maioria, porque como eu tentei ler, não sou um leitor genial, mas tem versos até no meio de... tem rimas até no meio de versos, né? Não é uma coisa assim, ele não jogou fora a rima, né? Ele só não vai fazer a rima toda hora e nem de maneira tradicional. Muito inteligente as rimas que ele coloca ali no meio dos versos, tá? O poeta se utiliza de palavras formais e informais, né? Ou seja, é uma mistura de um texto acadêmico com aquele texto que se aproxima da oralidade, da informalidade. Mostrando uma liberdade no uso do léxico. Não podemos deixar de sinalizar a presença da ironia e do sarcasmo nas estrofes, como em come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelo das ventas, ó carecas. É importante a gente frisar isso, porque senão realmente esse texto seria um texto que hoje seria até proibido, citando a ódio, mas obviamente que era uma crítica, tá? Era um sarcasmo e ironia. Então, eu deixei aqui uns links para vocês fazerem a pesquisa. Os que preferirem fazer a pesquisa sobre os autores, amém. Os que quiserem fazer pesquisa sobre a Semana de Arte Moderna, amém. O importante é que a gente possa ir trabalhando esse tema, porque na sala a gente vai somar, tá, todas essas pesquisas e vamos aprender um com os outros. Tá? Eu termino a nossa videoaula com um texto de Oswald de Andrade, que é o seguinte: escapulário, no pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. E com vocês, um beijo no coração de vocês, todos os dias, e que na nossa próxima aula a gente possa ir, fazer uma boa roda, né? Cada um trazendo uma pesquisa, compartilhando, para a gente ir aprendendo sempre um pouco mais. Tá? Com isso, fiquem com Deus, mais um beijo do tio Ed, e nos vemos em sala de aula e vamos trabalhar de mãozinha dada, tá? Entra aí no nosso canal, coloque as sugestões, enfim, participe, tá? Participe para a gente poder, para todos podermos, na verdade, e irmos descobrindo e trabalhando a literatura, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus, um grande abraço do tio Ed. Fui!